Dia 8 de janeiro, e essa CPMI tem mostrado, foi uma relação simbiótica entre Forças Armadas e forças golpistas no Brasil. Aquela quebradeira seria impossível sem a cumplicidade das Forças Armadas. E esse fato descortina um problema estrutural sobre o qual o Brasil tem que investir nos próximos anos, que é uma reforma profunda nas Forças Armadas brasileiras. E nessa reforma, há que se discutir que os generais que estiveram alinhados ao bolsonarismo vão para a reserva. Isso porque o próprio G. Dias aqui comentou como que o Exército mudou nos últimos anos. E mudou para pior porque setores foram bolsonarizados. E toda vez que há a ideologização das Forças Armadas, isso é um risco para a soberania nacional, um risco para o país. Porque o que nós vimos na última gestão Bolsonaro foi uma tentativa de transformar setores da polícia em partidos políticos. E ele também tentou fazer isso com o Exército, e é algo danoso, porque, como o próprio general disse, o Exército tem que ser uma força de Estado e não de governo. E aí, nesse ponto da reforma, a gente tem que discutir algo importante também, que nós não podemos repetir. Eu peço silêncio, por favor, presidente. Obrigado, viu, presidente? Nós não podemos repetir no presente um erro que nós cometemos no passado, que generais que participaram de um trágico momento da história brasileira, que foi a ditadura militar, saíram impunes da ditadura. Generais que participaram de torturas, violações de direitos humanos na ditadura militar saíram impunes. E nós não podemos presentificar esse erro do passado, que generais que agora participaram de uma tentativa de golpe também saiam impunes. Por isso essa CPMI tem revelado cada vez mais a relação entre Forças Armadas e a tentativa de golpe no Brasil. E eu fico incomodada quando eu vejo... Senhores deputados, a deputada está falando aqui e está tendo muita zoada aqui na frente. Eu peço que a gente ouça ela com atenção. Por favor, deputado. Obrigado, presidente. E me incomoda muito quando eu vejo que o que estava discutindo no dia 8 de janeiro, naquelas manifestações, além de uma tentativa de golpe, era também um discurso falacioso de questionar o resultado das urnas. E eu vejo que alguns parlamentares aqui insistindo no discurso de questionar o resultado das urnas, endossando, né, além do discurso fantasioso, falacioso, algo que, do ponto de vista ideológico, motivou a quebradeira no dia 8 de janeiro. Eu queria, em primeiro lugar, mais uma vez, me congratular com a nossa relatora Elisiane Gama. A gente já sabia que os ataques desesperados à relatora iam continuar. E esses ataques existem exatamente porque estamos chegando já numa etapa em que o relatório será preparado. E não há como no relatório não colocar os fatos e fazer uma ligação desses fatos com uma tentativa de golpe que existiu no Brasil e que esses golpistas serão punidos. E é exatamente por isso que mostra-se o desespero dos bolsonaristas. Alguns deles, inclusive, criticando as Forças Armadas porque não deu o golpe. Ou seja, são deputados golpistas que também fizeram aqui mesmo no Senado reunião golpista assim que perderam as eleições. Então vai pintando desespero. 17 anos de prisão agora para um dos que aqui no Senado sentou numa cadeira do presidente do Senado e fez alusão ao golpe, disse que Lula não continuaria no governo, e foi isso que fizeram. Hoje, 17 anos de cadeia, que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal. Imagine quem foi mandante deste crime. Imagine Jair Bolsonaro, que agora com Mauro Cid contando tudo, o que nós vamos saber que houve de Jair Bolsonaro. Aquele que atacava as urnas eletrônicas,
o general disse que acredita no processo eleitoral. Já o presidente da República não acreditava e dizia isso, que as urnas eram violáveis, que as urnas não eram sérias no Brasil. Ele disse que é uma reunião de embaixadores, que o processo eleitoral brasileiro não ia valer se ele não ganhasse as eleições, se as urnas não fossem urnas que fizessem a aferição do voto. Falou isso internacionalmente. Ou seja, Bolsonaro o tempo inteiro incentivou o golpe. É fato que as Forças Armadas, no seu conjunto, não foram nesta onda, ainda bem. Mas muitos generais entraram nesse processo golpista. Semana que vem, acho que vamos escutar Braga Neto. Esse é um que tem que se explicar. Como é que um general sai do Palácio do Planalto e diz para os outros que estão esperando, que são bolsonaristas, que não arredem pé, porque algo novo vai acontecer e que não é certo que o presidente Lula tome posse, isso depois do presidente Lula ter ganhado as eleições. Isso não é golpismo? Um general candidato a vice-presidente que fala isso de público para todos escutarem. Um evidente golpismo que aconteceu na figura de Braga Neto, que espero que venha aqui. Eu digo ao general Dutra que realmente a posição de não retirar de lá, não fazer uma retirada imediata quando a Polícia Militar foi lá daqueles golpistas que estavam lá, porque eram golpistas, general. É óbvio que eram golpistas. Estavam lá fazendo o quê? Eu perguntei ao senhor, o senhor disse, olha, a pauta deles era contra o STF, contra as eleições, contra as urnas e assim por diante. Ora, não eram movimentos democráticos, estavam fazendo o quê em frente ao quartel depois das eleições? Pedindo intervenção militar. O senhor disse, foi muito bom que tivesse dito, que o que era um golpe? O golpe era a tomada violenta dos três poderes. Mas que não se delimitou por golpe porque faltava o quê? Armas. O que os golpistas estavam querendo no quartel? Estavam pedindo o quê? As Forças Armadas estavam pedindo as armas para dar o golpe. Por isso você ouviu aqui deputados reclamando que o Exército, reclamando das Forças Armadas. Tem deputado aqui que acha que as Forças Armadas foram frouxas, porque tinham que dar o golpe. É isso que nós assistimos, infelizmente, aqui, dizendo claramente. Então, esse problema no Brasil não acabou. Por isso dizer, olha, é um exagero a pena de 17 anos. Não é exagero, é porque o processo democrático, se nós não tivermos realmente uma delimitação clara, o golpe volta. Não tenha dúvida. E a gente vê declarações disso todo o sempre, colocando essas questões ainda e duvidando do processo democrático. Então eu queria, em primeiro lugar, saudar as Forças Armadas no seu conjunto e esperar que o que as Forças Armadas, e nós esperamos dela, presidente, nesse termo, é exatamente que ela cumpra o seu dever constitucional de colocar a ordem, estabelecer o processo democrático, não permitir que golpistas vão à frente do quartel e fiquem lá tensionando o processo democrático. Imagina se o presidente Lula tivesse perdido as eleições e o MST fosse para frente do quartel pedir socialismo. Você acha que eles ficariam lá 65 dias? Não ficaria lá um minuto. Os generais já teriam mandado tirar todos de lá de qualquer forma. Então é óbvio que houve uma conivência de setores das Forças Armadas com o processo de golpe. E isso tem que ser esclarecido. Aqueles que assim o agiram terão também que ser punidos. Presidente, apenas para terminar, o Wellington Macedo, aquele outro que estava lá para colocar a bomba em Brasília, foi preso no aeroporto de Brasília. Eu estou apresentando um requerimento para que ele também seja ouvido aqui, porque reclamam muito que não vem aqui aqueles que foram terroristas de fato. Tem mais um para vir, que é esse Wellington Macedo, para explicar o que essa bomba ia fazer de estrago e por que ele queria a bomba, se tem relação ou não com o golpe. No meu entendimento, tem.